Boa noite. Hoje eu vim apresentar aqui um pouco da minha prática interdisciplinar de ferramentas de cálculo em probabilidade estatística. E o tema que eu escolhi foi a relação entre a teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget com os testes estatísticos, né, ou testes de hipótese. O meu trabalho tratou sobre uma das teorias mais importantes do desenvolvimento cognitivo infantil, que é a teoria de Piaget, né? Além de explicar tudo a respeito da teoria, o meu estudo, né, o meu trabalho, o meu paper, teve o objetivo de relacionar essa teoria com a utilização dos testes de hipótese ou testes estatísticos, né? A minha teoria foi fundamentada principalmente no, no Piaget, né? Nesse, no trabalho de Piaget, né? E através de uma pesquisa bibliográfica eu também busquei procurar a opinião de outros autores relacionada a esse tema, ao desenvolvimento cognitivo e a relação com os testes estatísticos. Os meus resultados foram muito positivos, pois é evidente a utilização dos testes estatísticos na teoria do desenvolvimento cognitivo infantil, utilizada por Piaget. E é de grande relevância encontrar uma relação da matemática com a teoria do desenvolvimento cognitivo infantil. Né? Isso só nos mostra, cada dia que passa, que a matemática está presente ali em diversas áreas de estudo. Agora eu vou ler para vocês um pouco do que foi exposto, um pouco do que foi escrito no meu trabalho sobre esse tema. Nesse texto, será abordado conhecimentos fundamentais sobre a teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget e sobre estatística, voltado especificamente para os testes estatísticos. A estatística não se limita a previsões eleitorais ou apresentações de tabelas, interpretações de dados. Ela tem ligação direta com o desenvolvimento da sociedade. Uma de suas principais funções é apresentar resultados de maneira que facilite a tomada de decisões relacionada a qualquer assunto. O objetivo desse trabalho é relacionar a teoria de Piaget e seu processo de aprendizagem com os testes estatísticos, buscando sempre incentivar a realização de outros estudos com referência a este tema, já que pouco se fala a respeito dessa relação. Compreender esses assuntos são de suma importância, pois estão presentes no nosso cotidiano, desde o desenvolvimento cognitivo, pois todo dia aprendemos algo novo, até a utilização de testes de hipóteses estatísticas, que nos auxilia diariamente a tomar uma decisão. Aqui na introdução eu introduzi um pouco do assunto, né, um pouco da teoria, um pouco do que é os testes de hipótese, né, um pouco da sua importância e o objetivo do meu trabalho. Na tentativa de juntar a biologia e a epistemologia, suas áreas de atuação, Piaget dá início à construção de uma teoria científica do conhecimento, objetivando a análise do desenvolvimento cognitivo infantil, que associa fenômenos cognitivos à adaptação de organismos ao meio. É preciso deixar bem claro que uma de suas principais análises vem da interação do sujeito com o meio. Essa interação é uma das principais ferramentas durante toda a teoria. Ela percorrerá desde o primeiro estágio até o último, e é o que possivelmente Piaget utilizou como base para os testes para provar sua teoria. Piaget procura saber como a criança constrói seus conhecimentos ao longo do tempo, ou seja, como ela avança de um estágio de reflexos para um estágio capaz de operar situações hipotéticas em um período de 12, 13 anos, que é o período médio de estudos dessa teoria. Os testes de hipóteses, ou teste estatístico, ou teste de significância, como vocês queiram chamar, é um procedimento estatístico que permite tomar uma decisão entre duas ou mais hipóteses, utilizando os dados observados de um determinado experimento. Um teste de hipótese é feito quando alguém quer determinar um parâmetro populacional com base em uma amostra, ou seja, a partir de uma amostra será feito algum tipo de exposição para verificar se é possível, através de um teste estatístico, que a população tenha aquele valor para aquele parâmetro, para então aceitar ou rejeitar o valor hipotético. Eu falei aqui um pouco na fundamentação teórica do meu trabalho sobre o próprio Piaget, né? Deu uma introduzida no que foi o trabalho dele, no que foi o desenvolvimento cognitivo infantil para ele e como ele trabalhou com isso. E eu já comecei a relacionar aqui logo os testes estatísticos, né? Porque é impossível ele ter feito
esse estudo em toda a população do mundo, toda a população mundial. É impossível. Então, para ele ter feito esse estudo, ele teve que pegar uma amostra, que aí já começa a introduzir um pouco dos testes de hipótese, né? Teste estatístico. Ele teve que pegar uma amostra para aí deduzir, supor algo sobre essa amostra. A metodologia do meu trabalho. O trabalho é um resultado de uma pesquisa exploratória descritiva, desenvolvida através de discussões do tema com o orientador e comparações feitas entre a teoria do desenvolvimento de Piaget e os testes de hipótese, com inferência estatística. A aplicação da pesquisa foi por meio de fontes de pesquisas primárias encontradas em sites, em artigos científicos e posteriormente traduzidas em dados qualitativos. E aí vem a parte interessante do trabalho, né, que é os resultados e discussões, que é onde eu começo a relacionar de fato os temas estudados nesse trabalho. O primeiro fator comum foi encontrado a partir dos tópicos de desenvolvimento desse estudo, onde afirmamos que um teste de hipótese é feito quando alguém quer determinar um parâmetro populacional com base em uma amostra, como eu disse a vocês, uma amostragem que ele teve que tirar de certa parte da população, ou seja, crianças de 0 a 13 anos, para supor algo daquela amostra. É sobre essa ótica que vamos deduzir se Piaget utilizou essa ferramenta ou não. Na verdade, é totalmente improvável que ele tenha feito os testes da teoria em todas as crianças do mundo. Diante de tais possibilidades, deduziremos que ele pegou uma amostra e dessa amostra fez uma suposição para verificar se é possível que toda a população infantil tenha aquele valor para aquele parâmetro, para então aceitar ou rejeitar o valor hipotético. Segundo Naguete e Pinto, testar uma hipótese é analisar os dados amostrais procurando justificar a aceitação ou rejeição de uma certa hipótese sobre um parâmetro populacional. E a conclusão do meu trabalho é a seguinte: a hipótese do presente estudo parece estar totalmente confirmada, como eu já explanei para vocês de diversas formas, levando em consideração todas as deduções e exemplos levantados a respeito do mesmo. Dos resultados dessa pesquisa bibliográfica, é observável que os testes estatísticos são fundamentais por permitir, através deles, aceitar ou rejeitar uma hipótese, concluindo a existência de uma ligação direta entre a tomada de decisão e os testes estatísticos. Eu acredito que relacionar essa teoria de Piaget, né, com os testes estatísticos, trazem grandes contribuições para a matemática, que é a nossa área de estudo, né? Encontrar minimamente uma teoria de desenvolvimento cognitivo, o uso da matemática em seu mais perfeito estado, é de grande contribuição para a nossa área. Essas são as referências do meu trabalho, foram os teóricos que eu busquei nas minhas pesquisas bibliográficas, e essa foi a minha apresentação.